eu trouxe alguns projetos do escritório que são projetos que mais se aproximam daquilo que vocês vão trabalhar agora. Obviamente, São Paulo não é Chicago, né? Os nossos arranha-céus aqui, assim como o do colega, tem 8 pavimentos. Eu trouxe um também que tem, é um orgulho falar isso, né? 22 pavimentos. Mas eu queria dizer que a condição de trabalho para projetar esses edifícios é uma condição que os une, é uma condição muito específica, com exceção de um projeto que está aqui, são todos projetos desenvolvidos para o tal do mercado. Né? O mercado é justamente, no caso, é um empresário do setor imobiliário que constrói para vender, alugar, ou seja, ele construir é o ramo do negócio dele. Isso é importante porque são projetos, diferente de muitos projetos que nós fazemos, como os belíssimos projetos que a gente viu agora, em que eles são muito negociados. O Álvaro sabe muito bem disso, ele tem trabalhado para os mesmos empresários que eu. São projetos que ficam marcados por essa natureza, ou seja, os conceitos são negociados, as metas são negociadas, o sistema construtivo é negociado. Não existe nesse tipo de projeto aquela imagem do arquiteto solitário cujo traço vai definir o objeto que se insere numa paisagem. O que existe é o produto de uma negociação permanente. A própria equipe de projeto não é uma pessoa, não, são vários arquitetos, são alguns engenheiros, está envolvido, às vezes, artista plástico, pessoal de venda, de marketing, ou seja, é uma mesa, vocês vão trabalhar coletivamente, né, que é uma coisa que a escola faz muito bem, é o tipo de trabalho é a forma de trabalho que você tem que adotar para fazer esses projetos. Então, feita essa introdução, esse é um edifício de uso misto. Ele foi concebido para ter uma série de conjuntos comerciais, escritórios, serviços, e na sua base, um térreo mais aberto, onde teriam restaurantes, uma escolinha que faz um curso de uma ONG. Então, ele é misto não porque tem residência e comércio, mas porque tem serviço e comércio. O que a gente vê aqui é um diagrama, que é a primeira conversa com o incorporador, onde ele define o produto dele. Então, antes de qualquer traço do arquiteto, você tem que compreender qual é o programa arquitetônico que você vai extrair desse produto. Então, ele tinha uma série de áreas que ele precisava, conjuntos que poderiam ser articulados. A solução aqui de ligação entre os conjuntos é como a gente viu ali o efeito em cascata. Então, isso aqui poderia tanto ser um conjunto único, arrematado para uma única empresa, como uma série de conjuntos alugados isoladamente. Então, esse é o lote, esse é um prédio na Vila Madalena, essa é a Rua Wizard e a Rua Fidalga. O lote que eles conseguiram adquirir, essa é uma outra questão, né? Eu não sei como é o lote que vocês vão trabalhar, mas dependendo do mercado fundiário, você pode se deparar com um lote como esse, que não é um lote simples para fazer um edifício. Uma curiosidade dessa configuração é que esta é considerada pela nossa legislação uma via residencial e esta é uma via de corredor comercial. Isso está... É o fim da picada. Você não pode, se você põe a atividade de uso misto, você não pode abrir para esta rua. É claro que o plano diretor já está sendo revisto e essa é uma das questões que já foram equacionadas e que inclusive já foram aceitas, apesar de ainda ter algumas coisas no plano diretor que ainda vão ser negociadas, essa é uma das questões que já foi aceita. Porque é uma espécie de consenso de que a cidade precisa ser compacta e ter uso misto. Então, desde os movimentos sociais, passando pelos urbanistas, administradores públicos e chegando até
o mercado, todos concordam que a cidade devia ser mais compacta e ter uso misto. Então, essa é uma condição, por estar na legislação antiga, que vocês vão ver, tem uma foto no final desse prédio, que existe o que deveria ser uma porta de entrada aqui. Então, nós teimosamente, na época, trabalhando na legislação antiga, deixamos uma passagem secreta para se um dia a legislação melhorasse, parece que vai acontecer. E aí vai poder abrir. Então, essa a implantação do edifício é o acesso pela via corredor comercial. Ela tem uma entrada, claro, a questão dos carros é uma questão igualmente problemática na nossa cidade, não só na nossa cidade, né? Mas também está sendo equacionada por esse plano diretor, que ele pretende justamente, ao invés de exigir o mínimo de vagas, limitar, sobretudo nas áreas de proximidade com a infraestrutura, né, limitar o número de vagas por unidade. Eu estou falando um pouco, muito por alto, da legislação e plano diretor, porque esse faz parte do triângulo com que a gente tem que lidar para fazer esse tipo de projeto. Você tem que, a legislação nossa é bastante complexa, porque, na verdade, não complexa porque o assunto seja difícil, mas porque ela é muito abundante. Em Nova York, em Manhattan, por exemplo, eu acredito que Chicago seja parecido, eu não conheço, mas em Nova York existe uma lei. Uma única peça legal faz toda a regulamentação do uso e ocupação do solo na cidade de Nova York, que chama zoning. É só o zoneamento. Dentro do zoneamento está tudo que você precisa saber para construir lá. E todas as aprovações são submetidas a uma conversa com a vizinhança, com os incorporadores, com os moradores, etc. A gente tem uma abundância de lei que começa na Constituição, o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade determina a criação dos planos diretores para cidades de maior porte. Além dos planos diretores, nós temos os planos regionais, os planos de bairro, planos de ação local. Todos eles interferem um com o outro. Além disso, nós temos paralelamente a lei de uso e ocupação do solo e temos paralelamente o Código de Obras e Edificações. Então, é uma lei bastante complicada, é bastante difícil trabalhar. Normas e instruções técnicas, exatamente. E o bombeiro que discorda de todo mundo. Então, é uma verdadeira ginástica. A gente não dá para pensar em projetar sem mergulhar nessa suruba legal que é São Paulo. Bom, eu não acho que seja o caso de ficar falando muito das plantas, dos edifícios, porque eu acho que a ideia é mais uma abordagem do como inserir esses elementos no tecido urbano consolidado nessas condições, né? Mas são edifícios que têm conjuntos variados, mas a origem deles são grandes lajes e que podem ser todas unificadas. Vocês estão vendo aqui a divisão máxima possível, são os mínimos divisores esse. O edifício foi projetado para poder se subdividir em 4 a 5 conjuntos por pavimento, com as áreas de varanda para todos os pavimentos, mas também poderia ser unificado em grandes planos, acolhendo bem essa mutabilidade que é imprevisível no mercado. E, de fato, esse edifício, antes de ser concluído, alguns conjuntos tinham sido vendidos e uma empresa acabou arrematando o prédio todo para ela, comprou de volta os 4 conjuntos que tinham sido comprados e realmente tirou todas essas paredinhas que estão no projeto, não chegaram a ser construídas. Uma agência de publicidade, então não podia deixar de ser. Então, essa é a relação do edifício com a rua, que é a rua estritamente residencial. Nós temos o térreo aqui e aqui embaixo, que é o restaurante, uma escola da ONG do Raí. Ele tem uma ONGzinha bonitinha para as crianças. E aí o Raí, o restaurante e o Raí, 2 lojas já tinham comprado, acabaram sendo pressionados a vender de volta para essa agência de publicidade. Vendeu de volta. O Raí saiu fora. Tocaram o Raí para fora,
Então, ó, essa é uma maquete eletrônica, tem com a entrada para o acesso ao conjunto, e embaixo era o restaurante aqui, a escola do Rai aqui, com essa abertura futuramente para aquela rua. O edifício ele representa bem esse conceito, são umas lajes empilhadas, ao mesmo tempo o fechamento brinca com essa possibilidade de serem diversos conjuntos alternados e que poderiam se agrupar de maneiras distintas. O modelo eletrônico da outra face do prédio. O fechamento, essa construção, ela foi feita toda com uma estrutura convencional de concreto. A partir da superestrutura, todos os outros processos da obra foram montagens simples com componentes industriais. Isso aqui é uma telha metálica bem ordinária, pintada, por dentro fechamento em drywall, esquadrias de alumínio e vidro. Construtivamente são prédios muito simples, né? Não existe sofisticação, é difícil você, para um incorporador que pretende vender, é difícil você fazer um prédio com um acabamento muito sofisticado. Realmente você tem que aprender a lidar com materiais mais ordinários e tentar transformar esses materiais em algo interessante. Então esse é o térreo. Essa aqui, eu trouxe na verdade umas fotos, esse prédio foi publicado, já tem fotos do Nelson Com, mas eu trouxe umas fotos de obra que eu achei que estavam mais interessantes para mostrar bem o sistema do prédio, né? Então essa é a entrada principal, aqui seria a entrada do restaurante, você vindo dali, você vem da rua da Wizard, você subindo aqui você tem uma área coletiva, que é uma área que centraliza os acessos tanto para a escolinha lá de baixo quanto para os conjuntos. Isso é um terraço que tem na frente, na base do prédio, e que olha para a rua Fidalga, para aquela rua onde não pode ser aberto, mas são espaços sempre de pé direito duplo, bem generosos. A flexibilidade, no caso desses prédios, também se dá na vertical, né? O que é comercializado pelo incorporador é uma cubagem. Eles têm uma planta com pé direito duplo sempre, e o comprador ou o inquilino podem ou não construir um mezanino se quiserem. Então isso tudo tem a ver com o briefing, que é o produto que o incorporador já coloca a priori para nós. Esse é aquele térreo elevado, a gente tem uma entrada de luz aqui. Então, o pé direito é bem grande, porque esses andares são duplos, né? Tem essa sinalização gráfica aqui, foi desenvolvida por um artista plástico, que é o João Nietzsche. Então, essas fotos são de obra, né? O finalzinho da obra. Uma visada para Claraboia, lá em cima, nesse pé direito. Esses são os passeios, todos os passeios são abertos para o vazio. Aqui a gente está vendo o térreo elevado. Então tem uma coisa também, tem uma brincadeira com esse revestimento, com essa telha. Por ser um material muito barato, pode usar com alguma abundância aí, né? Então tem uma brincadeira de representar o jogo dos conjuntos também na volumetria do prédio. Você vê os acabamentos, o próprio guarda-corpo é um alambrado desses alambrado escolar, né? Um material bem simples, mas que, dependendo do contexto, pode ficar interessante. Aquele ali é o prédio do Isai Weinfeld, do outro lado da rua, feito para o mesmo incorporador. Então isso é muito comum também no mercado. Os caras, eles gostam de trabalhar numa área da cidade, né? Tem aí uma ligação com o conhecimento do mercado específico, da legislação que se aplica ao bairro, de tão complicadas que são as circunstâncias. Os empreendedores acabam se concentrando, cada um numa área da cidade, porque já conhecem a novela toda, né? Essa é uma vista do 8º andar desse prédio. Dá para ver como os conjuntos que estavam previstos, né, para ser... Aqui a gente deveria ter uma divisória aqui, outra aqui. Estavam previstos para ser segmentados, também funcionam bastante bem todos juntos, né? Uma varanda coletiva nesse andar.
Aqui, ó, esse é um mezanino. Então, por exemplo, essa agência de publicidade, quando adquiriu esse prédio, ela pediu alguns mezaninos. Então, isso era um espaço típico de pé direito duplo, e eles já encomendaram, e a construtora, a incorporadora, já entregou o edifício com esses mezaninos realizados. É um prédio que está num bairro que é Vila Madalena, vocês conhecem, que tem uma paisagem bem heterogênea. Então, existem alguns encaixes urbanos, né, onde o prédio aparece, onde o prédio se esconde também. Essa é a entrada principal. As fotos, a sequência das fotos não está muito organizada, porque, como eu disse, são fotos de obra. Então eu joguei aqui o que a gente tinha, mas essa poderia ser a primeira foto, né, que apresenta o prédio, quando o prédio aparece, a entrada de carros. Esse é o prédio visto a partir daquele prédio do ISAI. Dizem que a melhor coisa que esse prédio tem aqui é a vista do prédio do ISAI. Inclusive, isso é uma coisa interessante, aqui tem uma cobertura sendo construída, que agora nesse momento está pronta já, e que é projeto de outro escritório, que é o Triptych, vocês conhecem também? Também trabalha para as árvores. As árvores, as árvores iam se mudar para cá. E a própria incorporadora que encomendou esse projeto para nós, contratou outro escritório para fazer esse puxadinho, porque eles iam mudar para cá. Aí eles venderam para a Clique e mudaram, foram para outro prédio. Então, agora, essa questão fundiária é interessante, né? Como esses projetos, eles entram em nichos, né? Esse é um tipo de lote que não interessa para o mercado formal imobiliário, né? Que é esse aqui, ó. Esse é o mercado formal. Formal, que eu digo, vamos dizer, o mercado dominante. 99% do que é construído em São Paulo, nessa tipologia, eles não cabem nesse tipo de lote. E isso cria uma condição interessante, que esses edifícios se inserem no meio de uma paisagem mais heterogênea do que esse, e tem uma inserção mais delicada. Ao mesmo tempo, eles provocam um certo contraste. Muitas vezes, a própria Ideas Arvos, que é a incorporadora desse prédio, tem sofrido críticas dos moradores do bairro, porque criam, digamos, um contraste como esse. Então, essa é uma discussão muito válida, interessante, tem que ser considerada. A cidade, para mim, esse contraste com isso e esse com esse, os dois são muito críticos, realmente. É claro que o desenho, o projeto arquitetônico, quando você cria uma forma mais quebrada, você contribui para diminuir o impacto. Quando você faz um blocão monolítico, ele fica um pouco mais pesado. Mas a arquitetura fica muito limitada nessa questão. Essa é uma questão de legislação. Como a legislação desenha a cidade, né? A volumetria da cidade e o uso do solo. Então, quem quer fazer arquitetura em São Paulo hoje tem que acompanhar bem de perto essa discussão do plano diretor, porque todas essas questões estão sendo revistas, né? Essa é uma área, por exemplo, que, segundo o atual plano diretor, no texto que está hoje, é uma área de remanso. Significa que o coeficiente máximo de construção, vocês sabem o que é coeficiente de construção? O CA, coeficiente de aproveitamento, é quantas vezes o terreno você pode construir no lote. Isso daqui é um CA de 2,5, que se consegue pagando outorga onerosa, esse limite vai cair para 1. Esse tipo de construção não será remanso. Tudo que não estiver a 200 metros de eixos estruturais, transporte público, ou a 400 metros das estações, em um raio, será considerado remanso. E os remansos todos vão cair para coeficiente 1, que essa é a única maneira que eles encontraram de estimular o adensamento junto aos eixos estruturais. Lembrando que essa não é uma invenção atual, né? O Jango, quando foi deposto, está fazendo 50 anos agora, uma das coisas que provocou fúria nas elites e que se associaram ao golpe é que ele queria desapropriar 5 quilômetros de largura ao longo de todas as rodovias federais. É parecido com o que São Paulo está fazendo hoje conceitualmente, né? Todas essas áreas junto às vias estruturais vão ser os novos
novas explosões construtivas da cidade. Vão passar para 4, isso aqui era possível 2,5 pagando outorga onerosa. Tudo que excedesse a 2, paga outorga. Nos corredores, nas vias estruturais, o coeficiente vai poder ser 4 sem que tenha que se pagar nada. Ou seja, realmente é um estímulo. E eu concordo. Esse amarelo é a futura porta. Hoje ele está, inclusive, pintadinho aqui, que o João caprichou, tem umas faixinhas pretas. Isso, tipo trânsito. Essa é a futura porta. A gente ainda tem esperança de abrir ela. Apesar do laranja ter ficado bonitinho, eu prefiro 1000 vezes a passagem, né? Muito bem, gente. Esse é um projeto. Tchau. Vamos passar para esse aqui, na Venezuela. Bom, esse projeto não foi construído. Ele foi desenvolvido por um concurso internacional. O objeto era construir a sede da CAF, que é Cooperação Andina de Fomento. É o BNDES para a América Latina, como um todo. A sede dele é na Venezuela. Na verdade, é um grande banco. E eles tinham um terreno muito central. Eu não consigo me lembrar agora a maldita da praça, mas é uma praça histórica. Ele está diante de uma praça histórica, que é uma praça que tem história tem a ver com as lutas de classe de Caracas, na Venezuela. E o terreno do banco é praticamente uma praça também. E isso foi para a gente o tema do projeto. Eu acho que é muito importante pensar que antes da gente ter um desenho para o prédio, para esse tipo de intervenção, a gente precisa ter uma estratégia, né? E o desenho, o projeto mesmo vai ser o desenvolvimento dessa estratégia. No caso, a estratégia aqui era justamente, esse era o terreno, que já está com a nossa implantação, mas essa é a praça. Essa praça, uma praça histórica, foi cortada por essa avenida, que é uma das principais da cidade, e ainda é um lugar, essa acomodação discreta aqui, é um terminal de ônibus urbano importante, muito popular, como se a gente estivesse no Largo da Batata, aqui em São Paulo, antes da reforma. Então é uma área muito popular, muito movimentada, uma carência muito grande de espaço público mesmo, porque Caracas é um pouco parecido com São Paulo. Você pode ver a paisagem, tem uma certa verticalização heterogênea, mas uma ocupação, embora a densidade não seja alta, a ocupação do solo é maciça. Então, a carência por espaços livres é muito grande. E o que a gente tem aqui é uma multidão de gente. Então, a estratégia do projeto foi concentrar a atividade numa torre. As atividades que poderiam ser acomodadas no subsolo, aproveitando a presença do metrô, foram acomodadas e a gente, portanto, abria o terreno, o espaço privativo está contido nisso daqui, todo o resto fica aberto para uso público. Então ele se transformou numa chave aqui, né, que seria a expansão da praça existente. Então isso como era objeto de um concurso, isso aqui está explicado, né, qual era a intenção, tem que estar explicadinho, porque a princípio se imaginava que o edifício ocuparia tudo isso aqui, não existia restrição de taxa de ocupação, nada, era livre. Então, uma das preocupações era abrir o espaço público. Também tem uma preocupação, a Venezuela é um lugar muito quente, úmido, então a questão da ventilação urbana é muito importante. Essa era outra defesa para que não tivéssemos um prédio com muita projeção. Praça de Altamira, exatamente. Obrigado, professor. Famosa Praça de Altamira. E aqui a proposta de usar o subsolo e fazer uma travessia pública também pelo terreno no nível da estação do metrô.
conectando então a praça que tinha sido rompida aqui, fazendo uma saída ali, uma aqui e uma nova nessa rua mais ao sul. A nova praça cumprimentada, é porque está em espanhol isso aqui. Esses são os desenhos que eu estava mostrando ali. Então aqui tem uma explicação muito rápida, né, de como funcionaria essa parte do subsolo, principalmente as conexões urbanas que eram propostas aqui no nível do metrô e saindo na rua mais ao sul. Esse é um diagrama bastante simples que mostrava que, apesar de nós termos compactado, verticalizado o programa, era possível ter áreas de descanso e áreas ao ar livre, mesmo dentro desta torre. Porque esse é um dos requisitos, funcionários do banco precisam de espaço para descansar, descomprimir, etc. Então era importante demonstrar que a gente estava abrindo o terreno para o público, mas que na área privativa eles também teriam os espaços que tinham sido requisitados. Bom, esse é o nível da praça coberta, é o nível do metrô. Tem um vazio aqui que você pode descer pela escada rolante. E esse gráfico ele mostra justamente o que é a circulação pública, que atravessa pelo meio do prédio, né, literalmente ligando as ruas, e o que é privativo, que é o controle a partir daqui que dá acesso à torre, e essa circulação dos apoios aqui embaixo. Essa é a praça, então como no nível da praça, a extensão dela, existe aqui uma ênfase na ligação com aquela praça coberta e a entrada social ou institucional do prédio, ainda assim uma criação de uma área verde bastante considerável. Esses são os pavimentos, né? O conceito mais uma vez, né, de grandes lajes, grandes panos, que é um conceito bastante consagrado, né, em edifícios comerciais. Enfim, o resultado da inserção do prédio no lugar, né? O nível da praça preservado, a ligação pelo nível inferior do metrô e a entrada do prédio em 2 níveis. E aquela criação de espaços de descompressão para os funcionários do prédio. Isso aqui é uma demonstração rápida da justificativa do sistema construtivo adotado, né? Venezuela quente e úmido. Então, o problema da radiação do sol, a ventilação cruzada é importante. E aqui são agora umas imagens de simulação do prédio. É interessante ver a morfologia urbana, assim como em São Paulo, ela também é retrato de uma legislação cambiante. Eles têm em Venezuela um histórico parecido com o nosso, uma legislação bem abundante e com uma série de emendas que foram mudando o zoneamento e o uso do solo. Então, esse aqui é um edifício existente, que já não é o modelo dominante, porque esse edifício, acho que era um edifício novinho, um prédio de vidro espelhado, era um outro banco. Esse aqui é o padrão histórico da cidade, que tem de 8 a 10 pavimentos, e agora o que começa a surgir são essas torres mais altas. Então, o principal, a chave do projeto, realmente é ter conseguido constituir essa expansão do espaço público e essa ligação do subterrâneo. O edifício, até como forma, é uma coisa que a gente pensa bastante em São Paulo, e aqui em Caracas não foi diferente, é justamente por ter essa paisagem tão heterogênea. O edifício, apesar de ter um movimento, uma espacialidade rica nele, o uso dessa pele, além de ter os efeitos térmicos, solares e de filtragem de luz e temperatura, ele também tem essa vontade de neutralizar a forma. Ao contrário do que é muito procurado nas cidades do mundo velho, onde o tecido urbano é muito regular, constante, o gabarito é constante, a morfologia é constante. Então, quando o cara faz aqueles prédios todos malucos lá, Zaha Hadid, Peter Eisenman, eles têm um impacto desejado, talvez, de pontuar a cidade. Acho que em cidades tão heterogêneas como essa, a arquitetura do edifício talvez tenha o compromisso
de se colocar de uma forma mais neutra. Vamos enlouquecer menos a nossa paisagem urbana, ao invés de cada edifício tentar ser mais aparecido ou mais protagonista do que o outro. Então, essa contenção da forma tem muito a ver com essa preocupação de ajudar a construir um contexto urbano um pouco mais neutro. Isso não impede, obviamente, de que os edifícios tenham personalidade, tenham o seu charme também, digamos assim. O que ganhou da produtora, já viu? Eu vi. É monolítico. Na verdade, a estratégia de compactação do programa é parecida do concurso, do projeto que ganhou. Parece que ainda vai ser construído. Saiu ano passado uma publicação do projeto revisto. Mas é um prédio muito mais compacto, né? Tá aí, né? Foi quase esse, né? Tá, então acho que esse vai ser o último projeto, acho que está ficando tarde. Esse projeto também foi o resultado de um concurso. É para fazer uma sede para o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. Mais uma vez, antes de começar o projeto, a gente quis entender qual era a estratégia. Qual é a estratégia para definir o que seria depois o projeto, né? Assim que a gente começou a pensar nesse problema, a gente lembrou da Maison de Verre, de Pierre Charrot, que para nós tinha a gente não sabia exatamente ao certo, mas a gente sabia que tinha uma atmosfera que para nós representava aquilo que nós imaginávamos de um museu como o IMS, que é um museu principalmente voltado para a fotografia moderna. A questão da luz, a própria arquitetura, né, que é uma arquitetura moderna de 1931 e que se fez a partir de uma reforma. Ela não se construiu do zero, mas ela trouxe uma reforma de intervenção, uma obra de intervenção que trouxe a atmosfera para um lugar, que era a atmosfera que a gente queria para o museu. Antes de saber mesmo como seria esse desenho ou esse edifício. E aqui, a gente, como também foi um concurso, aqui também tem uma apresentaçãozinha um pouco didática. O júri do concurso também era composto por gente que não é arquiteto urbanista, por leigos, então tem uma coisa um pouquinho didática aqui, pode resultar um pouco irritante para vocês, mas está aí, de qualquer forma. A gente então explicou para o júri mais ou menos como que nós chegaríamos à estratégia desse projeto. A gente estava defendendo que o que nós estávamos trazendo para ele era a estratégia, mais do que o objeto, porque era cedo para ter um prédio muito determinado ainda. Então a gente explicou que a abordagem seria fazer uma análise crítica do programa, uma análise crítica do lugar onde ele seria inserido, porque isso veio na nossa cabeça imediatamente quando a gente pensou na imagem do Pierre Charrot. Isso aqui dá uma atmosfera de tranquilidade, de paz, a luz filtrada, só que está na Avenida Paulista, a 100 metros do corredor de ônibus, 2 estações de metrô, um monte de gente cruzando. Bom, então existe uma questão aqui no cruzamento entre o programa e o lugar. O equacionamento desse cruzamento é que daria para a gente a estratégia do projeto. Então, esse é o programa que foi nos dado, com as áreas, né, a proporção de superfície aqui representa a área deles. A gente fez uma identificação das afinidades dos programas, inclusive identificando que tinha uma polaridade em termos de área que não agradava muito a gente, que existia um grande bloco que era o espaço de exibições, está aqui, e outro grande bloco que era o estacionamento. E a gente achou que era muito pouco rico para um museu na Avenida Paulista ter
essa polaridade. Então a gente identificou uma série de outros programas e reuniu, batizou ela de outra forma. Não estamos falando de espaço, não estamos falando simplesmente de atividade. A ideia era justamente tentar contrapor essa presença maciça da exibição com essa área que era um pouco mais de produção de cultura, que a gente batizou de Mediateca, e fazer do projeto, então, a polarização desses dois programas. Então, a partir dessa polarização, que nos deixou satisfeitos, a gente partiu para o chamado organograma, né? Então, a gente tinha, grosso modo, dois fluxos, o privado e o público. Obviamente, o privado precisa de um controle, uma entrada, uma informação, e o interesse do público era chegar, então, nessa polaridade, na exibição e na mediateca que a gente tinha recém-criado. E o acesso privativo, que tinha a ver com logística, as partes técnicas, administração, estacionamento e o acervo. A partir daí, a gente entendeu o seguinte: o acesso público, que está indicado em vermelho aqui, deveria ficar naturalmente entre os dois programas de interesse. E a gente afastaria as áreas técnicas, estacionamento e administração. É importante dizer nesse momento que fazer um museu num terreno muito exíguo, como é o caso, é complicado. Um museu vertical é um pouco complicado. Nosso imaginário de museu é um espaço amplo, fluido, rampas. Como fazer o museu vertical era parte do desafio. Por isso, essa definição era uma coisa muito importante para nós. Então, feita essa primeira abordagem das atividades do programa, a gente volta para analisar um pouco o contexto. Está aqui o terreninho que eles compraram, um dos últimos da Avenida Paulista. Então, essa é a massa construída da Avenida Paulista. A gente identificou na Paulista, além do próprio IMS, alguns edifícios icônicos. E a gente considerou icônico aqui não aquilo que é a morfologia do prédio ou a tipologia ou a arquitetura dele, mas sim a forma como esses edifícios se relacionavam com o espaço público. Então a gente vai falar um pouco disso já. Isso daqui é um levantamento bem singelo da condição da Avenida Paulista, que é uma oferta de transporte público muito boa, uma condição de acessibilidade excelente, o que é muito bom. Em compensação, veja bem, aqui, onde se queria fazer um museu voltado para a fotografia, onde a questão da tranquilidade, a serenidade, a pausa para poder apreciar a arte, poderia estar em conflito com a dinâmica desse lugar, corredor de ônibus, metrô, é um lugar bastante agitado, é um pouco atípico na Avenida Paulista. Então, isso era uma questão a ser equacionada. Então, a gente foi passeando, embora bem simples, nesses edifícios que a gente chamou de icônicos, né? A Fundação Casper Libero, que resolve essa questão de ter o espaço privativo, aberto para o espaço público, sem barreira, através de um simples desnível. Isso permite que você tenha atividades, até exposições abertas aqui, em continuidade com a calçada, com o passeio público, sem ser assolado pelo barulho, pelo ruído, pelo movimento. A Fiesp, depois da reforma do Paulo, ele cria a ideia de térreo duplo, um conceito que também funcionou muito bem. Então, o passeio público se estende até a projeção do prédio, mas as atividades, elas estão ou um pouco acima ou um pouco abaixo da Avenida Paulista, o que dá para eles uma condição de preservação, ao mesmo tempo mantendo a fluidez visual. São exemplos que a gente selecionou, obviamente, pela excelência das soluções. O MASP, obviamente, que tem essa fluidez, esse espaço público aqui embaixo, e que leva a um promenade bem conhecido. Conjunto Nacional, cujo mérito também é funcionar como uma extensão do espaço público, da calçada, e tem a vantagem de conectar duas vias, o que é valioso, né? E a gente, então, voltou para o terreninho do IMS. Ele não é nenhuma dessas maravilhas, ele não liga uma rua com outra, ele não tem o porte da Casper Libero, e ele está no ponto da Avenida Paulista, onde a calçada é mais estreita. Além de estar ter o túnel aqui de acesso,
ter as duas saídas do metrô e ter o corredor de ônibus, a calçada da Paulista, nesse ponto, por causa do túnel, tem apenas 5 metros, enquanto no resto da Paulista é 10 metros. Então, realmente existia para nós a percepção de uma congestão aqui, nesse térreo. E isso, para nós, não era favorável para a ideia de museu. Então, existia uma questão aqui, e o que a gente tentou encontrar como estratégia para o lugar foi, assim como a Casper Libero fez, elevar um térreo, de certa forma, como o projeto do Paulo Mendes, ter um térreo duplo, mas fazer do térreo público do IMS lá em cima, liberando esse térreo para as suas funções mais técnicas, pesadas, barulhentas e movimentadas. Então isso permitia que a gente tivesse um lugar resguardado, que guardasse uma relação toda nova com a paisagem da Avenida Paulista, mas que fosse ainda público. Isso era importante. A gente acha que para o museu é muito importante você ter uma praça pública que permita que você entre no espaço sem necessariamente ter que pagar ou ser controlado. Então, no cruzamento das duas análises, a programática e a análise de inserção no lugar, a gente chegou numa fusão que seria a chave da estratégia do projeto. Justamente, esse térreo elevado a 15 metros seria aquele espaço público que fica justamente entre a área de exposição e a mediateca. Essa chave, então, a partir daqui a gente falou, bom, agora nós podemos fazer um projeto de construção de edifício. Se a gente conseguir, com o edifício, resolver essa estratégia que foi colocada, a gente teria um bom projeto. Então, esse foi o primeiro modelo de estudo, a partir daquele diagrama, em que surge, então, a ideia da escada, a mecanização da circulação, que é uma escada rolante e um elevador de grande porte, que é quase um vagão aqui. E aqui existe uma leitura do próprio, a ideia da escada rolante como protagonista dessa transição vertical, vem do próprio metrô da Avenida Paulista, né? Então você chega na Paulista de metrô, por uma escada rolante, chega na cota da calçada, sobe uma outra escada rolante e chega nessa praça pública que está a 15 metros de altura. Então, essa ideia de que você passa diretamente da cota da calçada para esse ponto é uma vontade de que isso seja considerado expansão da calçada, extensão da calçada. Como nós não temos terreno para fazer horizontalmente, a gente faz isso verticalmente. Então, não é possível para o público em geral, que ainda não é o visitante do museu, entrar direto nessas áreas do programa. Ele entra no museu por essa cota. Então, ele está nessa praça intermediária. Se ele subir, ele vai para a exposição. Se ele descer, ele vai para a área da mediateca, que tem um auditório, umas salas aqui. Esse foi o primeiro estudo. Essa maquete já foi um desenvolvimento mais para frente, na etapa de projeto básico, em que a gente, então, já tem um pouco mais definido o volume do edifício como um resultado da estratégia de organização programática, né? O volume ele mostra bem o que a gente precisa de programa. São essas salas, esse auditório, essas salas de exposição, administração lá em cima, e no subsolo, que não está mostrando aqui, as áreas técnicas e garagens. Com o intuito de reforçar aquela ideia de que você vem do térreo da Paulista e vai para essa segunda praça que está lá em cima, a gente pensou numa intervenção, como se fosse uma intervenção artística no próprio projeto, né? Em que a gente resgataria o piso original da Avenida Paulista, que vocês devem saber muito bem que o piso da calçada da Paulista foi toda substituída, menos no Conjunto Nacional, que é onde está tirada essa foto aqui. A calçada de mosaico português permanece na quadra do Conjunto Nacional. Então, isso é um fato interessante. Essa resiliência, para a gente, é inspiradora, motivadora. Então, colocar um piso aqui, que é uma releitura desse piso, reforça a ideia de que esse é um espaço da Paulista, um espaço público. Você ainda está na esfera do espaço público. Então, esse é o térreo elevado, as escadas rolantes chegam aqui.
Qualquer pessoa que entrar lá embaixo sai aqui, não existe nenhum tipo de controle. Tem um balcão de informações, tem o café e tem a chamada lojinha do museu. Toda a infraestrutura de apoio está nessa barra lateral. Então, essa é uma imagem desse térreo elevado. A gente estaria vendo a Paulista lá ao fundo, as escadas rolantes chegando lá. Essa ideia desse piso trazido para cá com o intuito de afirmar a ideia de que é um espaço domínio público ainda. E, finalmente, uma vez que isso tudo estava definido, a gente vem com a última pele, ou o envelope, que tem, assim como no projeto da CAF, tem as mesmas funções de proteção, mas também de neutralização dessa movimentação provocada pelo programa. A ideia não é fazer um prédio que tem uma volumetria chamativa na Avenida Paulista. A ideia é neutralizar ele volumetricamente. Por meio de alguma transparência, ele ainda vai se comunicar com a avenida, com o espaço público, que eu acho importante, mas volumetricamente existe uma contenção. Faz com que ele seja um edifício mais neutro. Ele não vai ser aparecido, não vai ressaltar na paisagem porque tem uma volumetria maluca. Ele vai valorizar a atividade dele, a luz que sai de lá de dentro, as pessoas que andam pela escada, as instalações que vão aparecer. Então, o que torna esse prédio especial é a atividade dele, não é a volumetria. São umas imagens de maquete que mostram essa questão. A questão do gabarito também, como o gabarito da Avenida Paulista, toda a cidade de São Paulo é bastante heterogêneo, não existe aqui a preocupação, ou principalmente não existe a intenção de gabaritar e tentar estabelecer alguma parceria com algum edifício. Pelo contrário, para que o prédio se insira de uma forma mais natural nessa paisagem que nós estamos olhando aqui, justamente ele procura o lugar dele, que é onde ainda não existe nenhuma linha de força dominante. Essa é uma imagem do térreo elevado, que é o único lugar dessa segunda pele que se abre francamente para a Avenida Paulista. É um espaço aberto. Isso é importante para consolidar esse conceito de que é um espaço público. Então, embaixo é aberto, você pega as escadas rolantes e dá direto em cima em um outro espaço aberto. Aí a gente vê como a pele, a translucidez, mostra um pouco da volumetria lá atrás e como isso deverá se manifestar diferentemente dependendo do que está acontecendo lá dentro. Essa é uma imagem noturna, também dando conta desse mesmo assunto, né, de como o edifício se insere, como ele se transforma. Essa é uma imagem da maquete física que eu acho bem representativa, porque ao agrupar os programas nesses blocos, o que a gente faz também é uma relação do negativo, né? Tudo aquilo que está branco aqui nessa maquete é o espaço público, coletivo. É onde as pessoas podem circular livremente e aonde o ar também circula livremente. Então, essas atividades que estão encerradas em volumes, elas são atividades que requerem controle, tanto do fluxo das pessoas, quanto do controle climático. Tem obras de arte, existe controle de umidade, temperatura, etc. Então tem uma contraposição muito clara aqui entre aquilo que é fluido, que é público, e aquilo que é controlado e aonde estão as obras de arte. Essa é justamente esse vazio que você, ao chegar no térreo elevado, olhando para cima, você vai enxergar, que é esse espaço entre a caixa das salas de exposição e a segunda pele. É esse espaço aqui que a gente está olhando, né? Essa é a chegada. Esse é o percurso. Então, entrando no espaço do museu, aqui ainda é público. Aqui está a distribuição do programa, então, finalizada dentro desse edifício. Aqui a gente chamou, né, essa mediateca, aqui tem salas de aula, uma pequena biblioteca, aqui tem o auditório, cinema, espaço de leitura, aqui as 3 salas de exposição, a parte administrativa. Uma mudança que houve no projeto do concurso para esta fase de projeto é que o acervo das obras de arte foi lá para a cobertura.
foi uma exigência das seguradoras, você cumprir um museu como esse, com pretensões a trazer obras do mundo inteiro. Eles gostam do MoMA, né? Mas para trazer do mundo inteiro, você tem que cumprir o que eles chamam de Facility Report, que é um atestado das infraestruturas. Entre elas, você tem que ter, então, a aprovação de um consultor do museu que vai emprestar as obras, se ele aprova o projeto. O consultor do MoMA olhou, aprovou tudo, mas não aprovou que as obras fossem estocadas no subsolo. Então, elas foram para a cobertura. Isso aqui é uma simulação pós-concurso. Esse espaço que eu disse que é o espaço fluido, realmente o ar frio entra por aqui, por essas aberturas, ele vai subindo. O estreitamento aqui ele contribui para o efeito chaminé, porque esse é um desafio bem particular, que é uma fachada bem ensolada, e a gente queria o tempo todo, junto com os clientes, que houvesse uma transparência, uma translucidez aqui. Então isso foi resolvido com uma série de... São 3 camadas aqui, vidro com peças metálicas reflectantes e um vidro insulado até certa altura, até aqui. Isso reduz drasticamente a incidência da radiação do calor. A partir daqui o vidro não é mais insulado, nenhum dos 3. O intuito é justamente que esse ar seja aquecido pelo sol. Ao ser aquecido, ele sobe e, portanto, puxa o ar que vem de baixo. Mesma coisa vai acontecer aqui. Então, depois do projeto, da etapa de concurso, teve uma fase muito técnica nesse projeto. O projeto de museu é um projeto muito técnico. É uma equipe enorme. Quando a gente está finalizando o executivo agora, a gente tem 80 pessoas trabalhando no projeto, tem consultor para tudo. É um trabalho, de novo, como eu falei no começo, é um trabalho de conciliação. É um projeto muito negociado, que não tem... você não define praticamente nada sozinho. Participa o cliente, participa o cara do Facility Report, participa o artista que vai participar da inauguração do museu daqui a 3 anos. Participa o pessoal de conforto, participa o desempenho bioclimático, são muitas equipes. Engenharia, estrutura, instalações, controle, não é o meu. Então isso faz com que o projeto seja muito coletivo. É difícil você identificar quem teve a ideia de fazer o quê aqui. Esse é um diagrama simplificado das estratégias de circulação. Então esse aqui é a circulação pública. Da mesma pessoa que sai do metrô pode chegar aqui em cima, via escada rolante ou através de um elevador que só tem 2 paradas. Essa é a circulação do visitante. Se você chegou lá em cima, passou pelo controle, você tem acesso a essa circulação que te leva a todas as instalações programáticas do museu. Tem a circulação do staff, do pessoal que trabalha no museu, que é uma circulação privativa, só quem tem o crachá pode circular. Circulação de carga, a gente tem um elevador de carga bastante grande aqui, com acesso tanto para obras muito grandes, direto do nível da rua, quanto pelo subsolo. E esse é o diagrama de circulação dos carros. Essa é uma questão bastante complicada em São Paulo também. Mas para conseguir acomodar todas as vagas que o CT exige, a gente teve que lançar mão de um elevador de carros. É uma loucura, a gente está nos lugares com maior oferta de mobilidade e acessibilidade da cidade. Mesmo assim, a gente tem que construir 5 subsolos para acolher todas as vagas que a legislação exige. Bom, aqui são as plantinhas. Eu acho que devido ao avançado da hora, não vou ficar explicando as plantas, né? Acho que não precisa. Mas a gente tem um restaurante no térreo, com um espaço aberto privativo no fundo. Esse é o elevador de carga. Cabe o carro inteiro dentro, quando precisar. A escada rolante, entrada, e toda a parte de infraestrutura está nessa barra aqui. A gente pula direto para a planta do térreo elevado, quando chega a escada rolante, tem o café, esse espaço múltiplo uso e a lojinha. Isso aqui é um mezanino, que é a mediateca, que está um andar para baixo do térreo.
Essa é a mediateca plena, conta com um auditório, cinema, um foyer. Essa é uma imagem dentro do auditório, já na fase do projeto executivo. Essa é a sala de acervo e leitura da mediateca. Aqui é a bibliotequinha, espaço de trabalho, workshop, salas de aula. Tudo isso nós estamos indo para baixo do térreo. Então isso é como fica esse espaço, aquele espaço de trabalho e leitura da mediateca. A sala de aula. E aqui os andares de exibição, esse é o primeiro andar de exibição, onde podem ficar as obras mais pesadas. O segundo pavimento, são salões, né, livres, com apoio. Isso aqui é um pouco do detalhamento, sistema de iluminação, é aquela interface com as múltiplas equipes de projeto. A simulação do que vai ser essa sala de exposições, que é resultado. Aqui, esse projeto é zero arquiteto, não tem nada que a gente definiu aqui. Esse é o andar da administração, com as salas de acervo, né, de obras, agora lá em cima. O mezanino da administração, a cobertura técnica. E aí a gente vai lá para o subsolo, está logo abaixo do nível da Paulista, onde a gente tem a chegada dos carros, o serviço de valet que vai levar os carros para os elevadores. E aí são vários subsolos. Vocês podem ver, é uma loucura isso aqui. A gente está brigando. Essa obra tem um gerenciador, uma pessoa bem arrojada, que bolou uma estratégia que é: nós vamos cavar 2 subsolos e começar a subir o prédio. Os outros 3 subsolos, antes de cavar os outros 3, nós vamos subir o prédio. É uma estratégia parecida com aquele prédio box lá da Rua Fidalga. Nós aprovamos o projeto assim, de acordo com a lei atual, como a lei está sendo mudada para melhor. Talvez não seja necessário, a gente pode fazer uma atualização da aprovação do projeto e não fazer esses 3 subsolos. Faz uma rampa, tira o elevador, fica com 2 subsolos. E o que está sendo feito, que é muito interessante, também não tem nada a ver com a nossa área, esse gerenciador é que bolou isso, as fundações são profundas. Se a lei não mudar, tem um risco muito baixo de não mudar, mas como estamos falando de muitos milhões, a fundação está preparada para cavar os 5 subsolos, se for necessário. Mas a nossa aposta é de que a gente vai ficar no segundo subsolo, e vai economizar dinheiro para os banqueiros e vai fazer um bem para a cidade, né, também. Menos carro, né. Então aqui está um cortezinho que explica bem o agrupamento dos programas, os vazios, né. É interessante que esses agrupamentos conformam esses volumes e a estrutura vem justamente as treliças, né? Que elas... Iopanã, professor da escola aqui, vocês conhecem, a estrutura do Iopanã. A estrutura define e determina os volumes de forma que esses espaços negativos que a gente viu naquela maquete física, eles praticamente não têm a presença de estrutura. Tem 4 pilares metálicos bem delgados aparecendo aqui, e aqui é a mesma coisa. Então essa estrutura já definitiva, com todas as revisões do Iopanã, e a questão da sobrecarga, a gente fez uma laje que suporta até 1.000 quilos por metro quadrado e as demais lajes de disposição até 600 quilos. Isso é importante porque o primeiro pedido, que era que todas as lajes aguentassem essa carga, tinha um impacto na fundação muito grande. Então isso viabilizou uma fundação mais leve. Isso aqui é o executivo do desenvolvimento da estrutura metálica. Veja bem, essa estrutura metálica é a da fachada, foi desenvolvido não por nós, mas em parceria com a gente, com uma firma, uma empresa americana que só faz fachada. Esse é um dos complementares desse projeto. Então, todo o sistema foi desenvolvido, como conseguir aquilo que a gente queria. Isso é a simulação de como ficou o projeto final, que é um pouco diferente das primeiras imagens que eu mostrei. Eu acho que é isso aí. Isso era outra coisa. Isso aqui era de outro assunto.
É isso aí, gente. Obrigado aí pela